do Senhor Jesus, povo de Deus, Serraria, estou mais uma vez aqui para trazer uma palavra do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Marcos, que ele está falando sobre a mulher do fluxo de sangue. A palavra do Senhor Jesus fala que havia uma mulher com uma enfermidade, e eu quero estar lendo a palavra do Senhor Salvador Jesus Cristo, que se encontra no Evangelho de Marcos 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito médico, e despediram tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava. Isso indo antes a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se eu somente tocar, eu serei curado. Glória a Deus, aleluia, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor fala que havia uma mulher, aleluia, que vivia há 12 anos com um fluxo de sangue. Naqueles tempos antigos, quando uma mulher entrava numa menometrorragia, conhecido como fluxo de sangue, a primeira coisa que seu pai fazia, sua mãe fazia, era ir andando atrás e ela na frente e dizia: minha filha está impura, e o povo abria o caminho e ela ia passando. E a palavra de Deus fala que havia um arraial chamado Arraial dos Leprosos, aonde ficava o cego, coxo, manco, paralítico, esperando um milagre. E ali aquela mulher foi levada para aquele arraial. E ali, quando sua mãe vai buscar, seu pai vai buscar a sua filha, a palavra de Deus fala que quando eles chegaram lá, ela ainda não tinha passado aquele tempo, a qual que era 7 dias. E ali o seu pai e sua mãe voltam para sua casa e fala: filha, não se preocupa, daqui a mais 7 dias o pai e a mãe vai voltar para te buscar. E a palavra do Senhor fala que foi se passando o tempo, e essa mulher ficou enferma há 12 anos, começou a gastar as suas riquezas, seus pais começaram a gastar os seus bens, tudo que tinha, procurando uma cura, procurando um milagre daquela mulher. Mas aquela mulher ouviu falar que Jesus de Nazaré curava, porque aonde Jesus de Nazaré passava, acontecia milagre. Aonde Jesus de Nazaré passava, ele deixava sinais, aleluia. Então ela ficou separada, e ali ela ouviu falar de Jesus Cristo, e ela colocou o maior desejo no seu coração. O desejo que ela colocou no seu coração foi: se eu tocar em Jesus Cristo, eu apenas serei curado. Se eu apenas tocar no Senhor, eu serei curado. Jesus, ele vem com seus discípulos, e quando Jesus ele vem com seus discípulos, aquela mulher separada, ela ouve o barulho. E qual é o barulho que ela ouve? O barulho de uma grande multidão. A multidão, aleluia, vinha acompanhando Jesus Cristo. A multidão, ela vinha acompanhando Jesus. E ali Jesus ele vem. E ali Jesus ele vem. E ali Jesus ele vem, aleluia, com o seu discípulo. E quando Jesus ele vem com o seu discípulo, aleluia, ele passa de frente do arraial dos leprosos, ali aonde ficava aquela mulher separada da sociedade. Porque naquela época, uma mulher quando entrava no seu ciclo espiritual, aonde ela tocava, ela se considerava imunda. Então ela ficava separada. Mas aquela mulher, ela colocou um desejo no seu coração. E o desejo que aquela mulher colocou no seu coração: se eu apenas tocar, eu serei curado. E Jesus ele vem com seus discípulos, aleluia, a multidão acompanhando a Jesus Cristo, aleluia. Quando Jesus ele passa de frente do arraial dos leprosos, a primeira coisa que aquela mulher faz é se lançar nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ela se lança nos pés do Senhor Jesus Cristo, Jesus ele responde: alguém me tocou. Aleluia. Os discípulos responderam:
tocou, Jesus ele falou, alguém me tocou porque de mim saiu virtude, porque de mim saiu a cura, porque de mim saiu a libertação. O que eu quero dizer para você, meu amado irmão, se você tocar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, Ele vai te libertar, aleluia, das práticas, aleluia, pecaminosas. Se você tocar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, toda enfermidade contra a sua vida irá cair por terra, aleluia. É necessário que eu e você se chega nos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que pode salvar a minha e a sua vida, aleluia. O seu dinheiro, aleluia, não pode te salvar, porque aquela mulher, ela tinha muitas riquezas, o seu pai era bem rico e não pôde curar uma enfermidade, aleluia, que estava sobre a vida dela. Eles gastaram tudo com o médico, mas também não conseguiram a solução para o problema dela. Talvez a sua solução, aleluia, não está no seu amigo, não está no seu dinheiro, não está no seu carro, a solução não está na tua casa, a solução da sua vida está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que é autor e consumador da sua vida, aleluia. Aquela mulher ficou há 12 anos sofrendo, padecendo, esperando aquela cura, aleluia, consultando os melhores médicos. Talvez você esteja passando por médico, talvez você esteja, aleluia, passando por uma dificuldade, mas eu quero dizer para você, aleluia, nessa parte, Jesus, aleluia, Ele é o Deus que pode curar a ferida da tua alma, Ele é o Deus que pode curar a ferida da tua vida, aleluia, Ele pode sondar o seu coração, aleluia. Não se preocupe, Jesus, Ele é o dono da vida, aquilo que o médico, aleluia, ele não pode fazer, aonde Deus, aleluia, ele coloca as suas mãos e consegue fazer sobre a sua vida. Aquela mulher vivia sofrendo, aquela mulher, aleluia, meus irmãos, aleluia, imagina, aleluia, quanto ela não chorou, aleluia, quanto ela não gastou, aleluia, com seu pai, com a sua mãe, mas Jesus, ele chegou e deu a vitória da vida dela. Jesus, ele chegou e deu a vitória, aleluia, para aquela mulher que estava padecendo com fluxo de sangue, aleluia. O que eu quero dizer para você, não importa qual seja a enfermidade que está sobre a sua vida, o que importa é que Jesus, ele pode curar, o que importa é que Jesus, ele pode chegar na sua causa, aleluia. Ele é o dono impossível na minha, na sua vida. Não temas, meu querido irmão, confia, entrega no Senhor que tudo Ele pode fazer, porque muitas vezes nós passamos por um momento difícil, muitas vezes nós passamos por um momento de dificuldade e tentamos procurar uma solução para o nosso problema e não conseguimos conquistar, aleluia, a solução para o nosso problema. Mas eu quero te apresentar o homem que pode mudar a tua vida, eu quero te apresentar o homem que pode mudar a tua história. Este homem se chama Jesus de Nazaré, o único, aleluia, que morreu e ressuscitou e se faz presente na minha e na sua vida. Eu quero te apresentar Jesus Cristo que pode curar essa ferida que está no teu coração. Talvez você não esteja enferma, mas aleluia, glória a Deus, você esteja passando por uma enfermidade espiritual, por uma enfermidade sentimental, mas eu quero dizer para você, Jesus é a fonte de água viva. Quem bebe dessa água, quem bebe dessa fonte, jamais terá sede. Creia no Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador da tua vida. Meu queridos irmãos, aquela mulher estava sofrendo, os seus pais estavam sofrendo por ver a sua filha enferma. Aleluia, glória a Deus, o seu pai estava gastando, aleluia, as suas riquezas, procurando, aleluia, a cura para a sua filha, procurando a cura, aleluia, para ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a única cura, aleluia, que ele conseguiu foi o nosso Senhor, que ela conseguiu foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
sua vida. Foi derramado o sangue inocente pela minha vida. É tempo de se renovar. É tempo de se chegar diante da presença do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver passando, aleluia, pelo momento de dificuldade, se você estiver passando pelo momento de luta, creia no milagre de Jesus Cristo. Ele irá chegar à tua casa, aleluia. É somente crer, aleluia, porque muitos estão desanimados, muitos estão abatidos, porque as coisas deste mundo têm sufocado, as coisas deste mundo têm abatido, aleluia. Mas hoje Deus, ele me chamou e chamou você para uma grande obra. A qualquer momento o Senhor virá buscar a sua igreja, porque a palavra do Senhor fala que assim como o raio sai do ocidente e vai para o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus, porque a qualquer momento, meu queridos irmãos, você não pode estar aqui mais, porque Jesus, ele pode voltar para você, Jesus, ele pode voltar para mim, mas hoje ele está te dando uma oportunidade de vida, de você se chegar a Deus. Hoje ele está te dando uma oportunidade de você se render aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia no milagre, aleluia. Aquela mulher, ela creu, aleluia, porque ela perseverou. Ela falou que ia tocar na obra, ela falou que ia tocar nas vestes de Jesus Cristo. E ela tocou, e quando ela tocou, ela recebeu a cura. Assim é a minha, a sua vida. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, é o único Salvador da tua vida, aleluia, nós recebemos o milagre, nós recebemos a cura, aleluia. Mas é necessário nós reconhecer o único que é Salvador da minha, da sua vida é Ele. É Ele que pode te salvar, é Ele que pode te libertar, é Ele que pode curar as feridas que estão sobre a tua vida, as feridas que estão sobre a sua alma. Se chega a Jesus Cristo, e Ele chega a você, porque a palavra do Senhor fala, aleluia, o que será ligado na terra, será ligado no céu, aleluia. É necessário que você reconheça que Jesus é o Salvador da tua vida. É necessário que você reconheça que Jesus pode mudar a tua história. É necessário que você reconheça que Jesus, ele pode mudar a tua vida. Não há mais tempo, meus queridos, se chega a Ele, se chega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está perto, aleluia. Ele está perto, aleluia. E Ele está mais próximo do que você imagina. Em nome do Senhor Jesus, dá uma oportunidade para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entrar na tua vida. Dá uma oportunidade para Ele entrar no teu coração, aleluia. Aceite Jesus como Salvador, aceite Jesus como Salvador, aleluia. Porque amanhã você pode fechar o olho e o que você vai apresentar a Deus, você não vai ter nada a apresentar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oportunidade que Ele dá para mim e para você de se chegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é agora. A oportunidade que Ele dá para você, para a sua família, para a sua casa é agora. Se chega a Deus, e Deus chegará a vós, aleluia. Se você quer receber o milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é necessário que você se chegue ao nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jesus é fiel, meus queridos irmãos. Ele está à porta, aleluia. Nós estamos vendo que as coisas que estão acontecendo. A palavra do Senhor fala que nos últimos tempos, os dias vão se abreviar. É reino contra reino, é nação contra nação, é filho contra pai, é pai contra filho, é terremoto, fogo, peste, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, Ele vem para nos dar força, Ele vem para nos capacitar, Ele vem para nos ajudar a prosseguir diante dessa jornada, aleluia. Sabemos que os dias são maus, que os dias estão abreviados, mas o Senhor tem nos chamado, Ele tem nos escolhido para chegar diante da presença dEle. Em nome do Senhor Jesus, Ele tem nos dado a oportunidade diante da presença dEle. Se chega, aceite o Jesus, aleluia, como Salvador da tua vida. Aceite Jesus como Salvador da tua alma, aleluia. Deixa as coisas mudando, deixa as coisas do mundo e corre para os pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a sua história. Talvez o seu sofrimento, aleluia, não seja enfermidade, como aquela mulher do fruto de sangue. Talvez o seu
passando por um momento difícil na sua vida, mas eu quero dizer para você, Jesus ele cura a depressão, Jesus ele cura pela coluna, Jesus ele cura a artrose, aleluia, Jesus ele cura a enfermidade que está sobre a sua vida, Jesus está voltando e há tempo de você se preparar, há tempo de você se chegar, aleluia. A Bíblia fala que aquela mulher ficou 14 anos sofrendo, mas ela não desistiu de receber o milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, o único que pode mudar a sua vida. Ela ficou 12 anos com hemorragia, mas na hora certa ela teve um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia, meus queridos irmãos, aleluia, que Deus ele pode mudar a tua vida. Talvez o seu sofrimento, aleluia, está sendo espiritual, sentimental, talvez o seu sofrimento está sendo financeiro, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje Deus ele vai chegar na tua vida, ele vai abrir as portas da sua vida que está fechado, o seu caminho que está fechado, onde Jesus ele chega tem milagre, aonde Jesus ele chega, aleluia, tem providência, e hoje tem a providência de Deus para a sua vida. É tempo de você se preparar, aleluia, para se encontrar com o Senhor teu Deus. É tempo de você se preparar, aleluia, para se chegar ao Senhor teu Deus, aleluia, porque a qualquer momento ele vai reinar na nuvem, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha e da tua vida. Se chega a Deus e ele se chegará a vós, em nome do Senhor Jesus. Selaíra, graças a Deus. Nosso irmão Grace deu uma palavra maravilhosa, dizendo que é sobre a mulher do fruto de sangue, né? Uma mulher que há muitos anos que aquela mulher ela sofria essa enfermidade. O Senhor Jesus teve misericórdia daquela mulher. Para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler com vocês morrer antes que a chuva me pega. Ixi, olha. São Mateus capítulo 24. Porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado, um deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. E já é, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que vigilia da noite, havia de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estas coisas apercebidas também, porque o Filho do Homem adivinha a hora em que não pensei. Selaíra, a Bíblia diz assim que Jesus Cristo, ele dando ali um sermão para os seus discípulos ali, né? Ele ensinando, ele dizia que a vida do Filho do Homem vai ser semelhante nos dias de Noé. Quantas vezes Noé pregava que Deus ia mandar o dilúvio? Noé ele pregava para todo mundo que Deus mandaria o dilúvio e ninguém ouvia ao que aquele homem falara. Noé
que Noé fizesse a arca, que Deus ia vir e destruir aquele planeta. Não destruir o ser humano, que o prazer de Deus nunca foi destruir o ser humano, mas sim a maldade, a corrupção, o pecado. E a Bíblia nos informa que Noé, ele ficava dia e noite construindo a arca, para que a humanidade, ou seja, as pessoas, fossem salvas, naquele grande dia. Mas quantas pessoas diziam que Noé estava louco, que Noé, ele estava com um problema mental, que Noé, ele pregava uma coisa que nunca ia acontecer, que era de Deus pegar e mandar água sobre a face da terra. Noé é louco. Como pode Deus mandar um dilúvio, uma chuva para acabar com a humanidade? Noé é louco. Como é que pode Deus abrir os céus e mandar água, destruir a raça humana? Esse homem está ficando louco. Hoje, os dias atuais de hoje, nós pregamos o Evangelho, os crentes, os remidos e salvos do amor de Cristo, pregam que Jesus vai voltar, e quantas pessoas dizem que os crentes, os evangélicos, ou seja, os protestantes, como dizem muitos, falam: esse homem está ficando louco, não, Jesus não vai voltar. Deus, na época da minha avó, na época da minha tia, na época do meu bisavô, falam que Jesus vai voltar. Cadê Jesus que não veio até agora? Mas eu te digo, meu querido, assim como foram os dias de Noé, casavam-se, davam-se em casamento, pessoas ali, era festa, era mesmo as coisas de hoje, casavam-se, davam em casamento, pessoas faziam suas vidas, e quando a água começou a rasgar os céus, o Senhor Deus voltou para aquela humanidade e todos ali pereceram. Assim também será a vida do Filho do Homem. Ele não vai avisar o dia nem hora que ele vai voltar. A qualquer momento, Jesus Cristo voltará e levará eu e você. Se você estiver preparado, se você estiver preparada, Ele vai te levar. Mas se você e eu não estivermos preparados, não tem como nós partir com Cristo, porque Ele veio salvar o que havia perdido. Mas Ele disse: aquele que não crê e não for batizado, não vai ver Cristo voltar nas nuvens do céu. Nós sabemos que a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, Jesus voltará. Não tem jeito. O mundo ninguém mais resolve. Estamos a qualquer momento para passar por uma terceira guerra mundial. Nós sabemos que o mundo está em tensão máxima. Os Estados Unidos foram até Venezuela, prenderam Maduro, e agora a Rússia está querendo problema com os Estados Unidos. A China, outros países da Europa estão entrando em guerra. O que você acha que é isso? É o cumprimento da palavra de Deus. Jesus Cristo voltará. A Bíblia está se cumprindo. Cada versículo, cada capítulo da palavra de Deus se cumpre. Não falta mais nada para Jesus voltar. O mundo, ele deve estar em um colapso total. Nada mais conserta esse mundo, nada mais conserta esse país, esses países. Nada mais, o homem cada vez mais brigando por interesse próprio. O homem briga por interesse próprio. Mas sabendo, nós que olhando para as Escrituras Sagradas, isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. Meu amado, o que você quer? Jesus Cristo um dia voltará. O que eu e você vamos fazer naquele grande dia? Diante do tribunal de Cristo. O que eu e você? Será que você está preparado? Será que você está preparada para quando Jesus voltar, você se encontrar com Ele? Olha, o mundo não tem mais solução. Mas se esse presidente sair, o outro vai entrar, vai melhorar? Negativo. Pode piorar, mas melhorar não vai. Porque a Bíblia tem que se cumprir. O mundo está tendo dores de parto. Uma mulher, quando ela vai ganhar um filho, ela começa a gemer ali as dores de parto, até o sinal que a criança está vindo ao mundo, né? Assim, mulheres? Quando a
Deus está mandando essa chuva daqui a pouco, é o mesmo Deus que está voltando para buscar a sua igreja. Serraria, Jesus não demora mais. Podemos viver o último ano aqui de 2026, eu não sei. Ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã. A Bíblia diz que somente o Pai sabe o dia que ele vai voltar, ninguém mais sabe. Assim como o relâmpago, que vai do ocidente até o ocidente, assim também será a vida do Filho do Homem. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Olha, se o ladrão fosse avisar, se você soubesse que o ladrão viria roubar a tua casa, você vigiaria o tempo todo. Assim também é Jesus. Ele virá como ladrão, ele não vai avisar o dia que ele vai voltar. Temos que estar preparados para quando Jesus voltar, ele nos levar para morar com ele nas mansões celestiais. Meu amado, a preocupação está grande. Estamos sujeitos a uma terceira guerra mundial. Os países estão entrando em colapso. A qualquer momento, eu e você pode estar dentro de uma terceira guerra mundial. É bíblico isso. A preocupação do ser humano é o quê? É com a sua vida estável aqui na terra. Não sou contra você se preocupar com a sua vida, nós não somos contra isso. Mas você se preocupa com a tua alma, que um dia ela vai se encontrar com Deus. E o que você vai oferecer para Ele? O que você vai dar para Deus quando Ele voltar? Diz para mim, meu amado, minha amada, Jesus Cristo, Ele tem uma obra na tua vida e Ele quer fazer. Se você levantar para Ele, dar um passo para Ele, Ele vai dar 10 para você. Se levante para onde você está, aceite a Jesus Cristo como o suficiente Salvador da tua vida. Ele é tudo para você, Ele é tudo para mim. Não tem nada que pague o que Ele fez na cruz do Calvário. Ele derramou a última gota do sangue dele para salvar a tua vida, para salvar você, para me salvar, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Meu amado, olha, aquela mulher de fluxo de sangue, como nosso irmão estava pregando, ela tinha gastado dinheiro com todos os médicos. Ninguém poderia resolver o problema dela. Até o dia que ela teve um encontro com Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele sim, Ele resolveu o problema daquela mulher. Ele a curou com um simples toque que ela deu nas suas vestes. Aquela mulher foi curada. Eu te digo nesta noite, nesta tarde, aliás, o que você quer? O que você quer que Deus faça? O que você quer que Deus prove para você que Ele um dia voltará? Olha os sinais aí. Jesus está voltando. Não tem o que fazer mais. Não demora mais a volta de Cristo. A qualquer momento as trombetas vai soar. A qualquer momento o Filho do Homem vai raiar nas nuvens dos céus. E Ele pedirá a tua alma. Ele pedirá a minha alma. E aquele grande dia, quando Ele pedir a minha alma, ou seja, quando Ele pedir a tua alma, o que você oferecerá para Ele? Diz para mim, o homem só tem uma certeza. Ele está vivo hoje, mas amanhã ele tem outra certeza, que um dia ele irá partir desse mundo para a eternidade. E o dia que eu e você partimos deste mundo para a eternidade, será que eu e você estamos preparados para encontrar com o nosso Deus? Será que eu e você estamos preparados para estar de frente ao tribunal de Cristo? Ou seja, estar de frente ao tribunal de Deus, Ele assentado naquele grande trono, e Ele com o livro, e seu nome não estiver escrito naquele livro, Ele leia o livro. Vamos ver se fulano e ciclano está escrito nesse livro.
e você não estiver nesse livro. É como na escola, né? Nós sabemos que o professor fazia chamada, o aluno que não estivesse presente, ele fazia chamada, aquele que falasse presente, ele anotava no livro. Quem não estivesse ali, era falta. Assim vai ser diante do grande tribunal de Cristo. Ele vai olhar naquele livro, e se ele não achar o teu nome escrito naquele livro, o meu nome escrito naquele livro, infelizmente, meu querido, é tormento e dor, não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. Por quê? Porque só vai ser salvo aqueles que estiver escrito no livro da vida, diante do tribunal de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. A vida nos dias de Noé era a mesma coisa das atuais de hoje. Compravam, passeavam, casavam-se, davam-se em casamento, tinham filhos, né? A vida era normal, plantações, trabalho, mesma coisa, até o dia que Noé entrou na arca com seus filhos, colocou cada animal na arca, segundo a sua espécie, e assim Deus rasgou os céus, 40 dias de dilúvio, e aquelas pessoas que zombaram de Noé, procuravam, agora Noé, o que nós fazemos, Noé? Para nós entrarmos na arca. Noé não pode fazer nada, porque o Senhor Deus fechou a arca por fora. Não tinha como Noé abrir mais para ninguém entrar. Assim também será a vida do Filho do Homem, meu querido. Naquele grande dia, quando Jesus voltar, quantos que não vão querer ver alguém pregar, igual eu estou pregando aqui, um pastor pregar, uma criança louvar, uma irmã evangelizar, um irmão evangelizar, você e eu, você vai procurar quem você, quem eu vou, até quem eu vou ir atrás, cadê aquele pastor, cadê aquela irmã que cantava, cadê aquela criança que louvava? Aí é tarde demais, Jesus Cristo voltou. E aí o que será de você? O desespero tomará conta da humanidade, saber que ficou, que não tem mais jeito, não tem mais volta. Vai ser doído, meu amado. Vai ser doída, minha amada. Naquele grande dia, não tem jeito. Naquele grande dia, vai ser só tormento e dor. Nesta tarde, Sararia, Jesus Cristo te chama. Jesus Cristo me chama. Venha para o braço do Pai. Venha para Ele. E Ele só tem uma coisa para você: escrever teu nome no livro da vida. E naquele grande dia te salvar, te libertar, nomear você como filho dele. E você aceitar com Ele, do lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu amado, não demora mais para Jesus voltar. A qualquer momento Ele vai voltar. É isso que nós pregamos aqui. Eu poderia estar na minha casa agora, o Deus está trabalhando, nós estamos aqui. Nós poderíamos, eu estou salvo mesmo. Para que pregar? Para que ficar falando aqui? Não, nós sabemos que nós temos que pregar Jesus para você, porque você é uma alma preciosa para Jesus. Ele falou: ide a todo mundo pregar o Evangelho, a toda criatura. Nós temos essa missão de pregar o Evangelho de Cristo, para que um dia você também seja salvo. Nós temos esse prazer e Deus mais ainda, porque Jesus não veio ao mundo para que você perecesse, pelo contrário, Ele veio ao mundo para que você fosse salvo. Ele não morreu na cruz do Calvário em vão. Ele morreu porque Ele sabia que eu e você um dia ia estar diante dele nos céus. Por isso que Ele morreu, meu querido. Deus não fez o inferno para o homem, mas para Satanás e seus anjos. Ele não fez o inferno para o homem. O homem que vai por suas próprias pernas para o inferno. Jesus, Ele quer te salvar do lado do fogo, de enxofre, que o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Ele quer te
te livrar desse terrível lugar, que não tem mais volta. Foi para lá, acabou, já era, não tem o que fazer mais. É eterno, o sofrimento lá é eterno. Vamos passar a eternidade com o nosso Senhor, e lá só vai ser gozo, maravilha, lá só vai ser só alegria. Vamos passar a eternidade com o nosso Senhor. Serraria, em nome de Jesus, e o Senhor Deus fale melhor em cada coração. Nós estamos aqui para que um dia você não venha dizer para o nosso Deus: eu não ouvi falar que Jesus voltou. Nada vai ser encoberto naquele grande dia. Nada vai ser encoberto. Jesus Cristo voltará. Você não vai ser inocente, nem eu, porque foi pregado o Evangelho, foi pregado que Jesus iria voltar. Você foi avisado que Jesus Cristo ia voltar. Então, nesta tarde, nós estamos aqui. Amanhã, em nome de Jesus, se Deus der a oportunidade, estaremos de novo para pregar, para falar do amor de Cristo, para que você se arrependa. Se arrependa enquanto é cedo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Para amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser que eu e você não estejam mais aqui. Amanhã pode ser que você e eu não estejam mais aqui. Amém? Que o Senhor Deus abençoe a Serraria. Que o Senhor Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus venha falar melhor em cada coração nesta tarde. Se precisar de uma oração, se precisar de algo, nós estamos aqui. É só vir aqui que nós oraremos para você, em nome de Jesus. E assim, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, exaltado, glorificado o nome do Senhor Jesus. Uma palavra poderosa de Deus para a sua vida, amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus continue te abençoando cada vez mais, amém? Deus abençoe a todos.